Boa noite, queridos irmãos e amigos que nos ouvem, que nos acompanham no canal YouTube Pastor Pedro Moura, também através da Rede 316, a rádio missionária dos batistas brasileiros, 24 horas no ar, proclamando o amor de Deus no Brasil e no mundo. Onde houver uma pessoa que fale o português em qualquer lugar, a nossa rádio missionária estará anunciando para ele o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, o seu bendito e amado Filho. Peço que você se inscreva no canal YouTube Pastor Pedro Moura e que também, se for possível, compartilhe com todos os seus contatos na sua igreja, nas pessoas em sua casa, que em geral nas casas há bem mais do que um único celular, não é? E também através do e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Eu encareço e agradeço muito a sua participação. O nosso assunto de hoje é Páscoa. E o subtítulo do nosso tema é Jesus morreu por todos os pecadores. Eu vou ler para você Hebreus capítulo 2, de 5 a 9. Nós já falamos até Hebreus capítulo 2, de 1 a 4, e vamos continuar hoje com Hebreus. Então, o texto de nossa apreciação hoje é este: porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. É o autor aos Hebreus que está dizendo que estava falando. Por isso que a carta aos Hebreus é considerada por alguns um sermão, porque ele diz que ele fala, mas ele também diz que ele escreve, de modo que o conflito é grande. É uma carta, é um sermão, ou é uma carta e sermão ao mesmo tempo? Continuando o versículo 6, eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 2 de Hebreus, de 5 a 9. Versículo 6, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Versículo 7, fizeste-o um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe fosse sujeito, que não lhe fosse sujeito. Mas agora, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, Jesus. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Antes de entrar na consideração desse lindíssimo texto e totalmente apropriado para o dia de hoje, em que se fala de Páscoa, eu quero recomendar a você a leitura deste livro, Carta aos Hebreus, Introdução e Comentário. É o meu mais novo trabalho, meu mais novo livro. Às vezes as pessoas dizem: é seu último livro? Não, não é meu último.
é o mais novo livro sobre a carta aos Hebreus. Os irmãos sabem que eu já escrevi antes um livro sobre a carta aos Hebreus. É um livro temático, né? Este aqui, que me foi encomendado pela Convenção Batista Brasileira, através da JOEP IBB, para um trimestre da EBD no Brasil inteiro. E o tema dele, eu falei que ele é temático, o tema dele é o sacerdócio do Senhor Jesus. Mas este novo livro não é temático, ele é uma introdução e comentário de toda a carta aos Hebreus. Mas bem, irmãos, focando agora o texto que foi lido, além de comparar o Senhor Jesus com os anjos e mostrar a superioridade dele, o agiógrafo anônimo trata da coroação de Jesus, a coroação do Filho de Deus. Ele diz que essa coroação foi com glória e honra. Em Hebreus capítulo 2, versículo 10, um texto por demais importante, Jesus, o Filho de Deus, diz o agiógrafo, traz a glória, isto é, traz perante o Pai os muitos filhos que somos nós, como resultado, que foram e que são resultado dos sofrimentos que o aperfeiçoaram, que aperfeiçoaram o Senhor Jesus, e dele fizeram o sumo sacerdote de nossa confissão, Hebreus 2,17, para fazer propiciação por nossos pecados. Agora, esta palavra propiciação não é muito comum e também não é muito bem entendida. Em grego, hilasmos é propiciação. E hilasmos significa uma oferta pelo pecado. Uma pessoa se torna expiador e se oferece para pagar, isto é, expiar, isto é, morrer pelo pecado de outra pessoa. De modo que propiciação, hilasmos, é substituir. Jesus é um substituto, porque o pecado é meu. Os pecados são nossos. Toda a obra que ofende e ofendeu a santidade de Deus é pecado. Mas Jesus nunca ofendeu a santidade de Deus. Por isso que ele é um substituto, meu e seu. Em inglês, a palavra hilasmos, propiciação, é atonement. Essa palavra foi usada pelo o que eu chamo de mestre de todos os estudantes de teologia do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, que é chamado Seminário do Sul. Esta palavra foi bem usada por esse mestre chamado Dr. Reinaldo Purim em seu livro Atonement. Eu hoje estava falando com minha esposa que eu tenho esse livro, mas não sei onde ele anda. Mas e se eu soubesse por onde ele anda, o nosso contato esta noite seria muito mais proveitoso, porque os ensinos daquele mestre são ensinos para todo sempre. Então o autor aos Hebreus afirmou que Jesus fez propiciação, expiação, nos substituiu em nossos pecados quando ele se entregou de forma substituta na cruz do Calvário há 2000 anos.
em um dia como hoje, em uma sexta-feira. De modo que, por causa disso, o assunto de hoje no mundo é Páscoa. O mundo inteiro, no dia de hoje, comemora a Páscoa. Esse ato substitutivo do Senhor Jesus em tomar o nosso lugar, o meu lugar de pecador, o nosso lugar de pecadores, fazendo propiciação por nossos pecados. Mas eu estou quase certo de que a maioria desses festais no mundo inteiro, nada ou quase nada sabem a respeito do verdadeiro significado da Páscoa. Eles dizem Páscoa é ovo de chocolate, Páscoa é coelho, Páscoa é abstenção de carne vermelha, Páscoa é comemoração com carne de peixes ou de qualquer outro fruto do mar. Não. Páscoa não é coelho, Páscoa é cordeiro, Páscoa não é chocolate, Páscoa é sangue, Páscoa não é celebração em casa, Páscoa é velório no cemitério, Páscoa não é um tipo comes e bebes em casa, Páscoa é no monte, é no Calvário, Páscoa não é festejo gracioso, Páscoa é pranto, Páscoa é luto amargo e demorado de 3 dias. Páscoa é dor, Páscoa é prego que rasga a carne, Páscoa é finalmente morte na cruz. No Antigo Testamento temos a figura, chama-se tipo. A hermenêutica nos ensina que o que é no passado tipifica aquilo que está no futuro. Então, no Antigo Testamento, um cordeiro tipificava o Cordeiro de Deus, de modo que o cordeiro no Antigo Testamento é um tipo. E o Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, é o antítipo. O antítipo é a figura maior, completa, que está no futuro. Ela apareceu no passado de uma forma típica, inferior, incompleta, e depois ela apareceu no futuro como o antítipo completo, eterno, de modo que o cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, que ficava durante 14 dias sendo observado, encerrado em algum lugar para ser observado se apresentava algum defeito, até que se pudesse comer a carne daquele cordeiro no dia 14, então 14 dias, no dia 14 de Nissan, ou 14 de Abib, no dia da Páscoa. Então, Páscoa para uma boa parte do mundo desinformado hoje é um bichinho de olhos vermelhos, de pelo branquinho, que dá 1000 cambalhotas. Tem até musiquinha para esse Cordeiro da Páscoa. Então, é muita comida, é muito chocolate, né? Abro aspas, falou em Páscoa, falou em chocolate, disse a propaganda de uma conhecida empresa de chocolate, que certa atriz famosa, baiana, encenou em canais de televisão que entrou na sua casa, e muita gente aprendeu que Páscoa é chocolate. Falou em Páscoa, falou em chocolate, mas não é nada disso. Páscoa para a Igreja de Cristo é Jesus. Jesus é a Páscoa, porque a Páscoa no Antigo Testamento é o cordeirinho de 1 ano, macho, sem defeito. E a Páscoa no Novo Testamento é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo, esse Cordeiro de Deus, há 2000 anos, foi sacrificado na cidade de Jerusalém, em uma sexta-feira como a de hoje, e foi morto para tirar o pecado do mundo. O segundo mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e confirmou para sempre a nossa eterna salvação. Uma tradição antiga, eu me lembro, quando era criança, era muito comum, vigente ainda hoje, a espera pelo sábado. E o refrão era esse: sábado de aleluia, carne no prato, farinha na cuia. Era assim que se gritava, né? Fazia-se um boneco de pano representando o Judas, enchiam aquele boneco com pólvora, e lá no sábado de aleluia, carne no prato, farinha na cuia, aquele Judas subia pipocando pelos ares. Não, nós não esperamos o sábado de aleluia para comemorar a Páscoa. No sábado, o Senhor Jesus estava morto em uma sepultura. Esperamos o domingo, o primeiro dia da semana, quando ele foi levantado pelo Espírito de Deus, foi levantado pelo Pai e foi levantado por seu próprio poder, levantado do meio dos mortos, e sua ressurreição garantiu para sempre a nossa eterna salvação. Páscoa é o Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu quero encerrar recordando as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, de 7 a 8. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, celebremos a Páscoa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, o fermento do mundo, o fermento mundano. Mas mundano é aquele que não depende ou não quer depender do dono do mundo, que é Deus, de modo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos, pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Concluo meu desejo e minha oração, meu querido amigo ouvinte, é que esse dia, hoje, seja uma oportunidade para que você conheça o verdadeiro sentido da Páscoa, que é abrigar em seu coração Jesus, a nossa Páscoa, aquele que morreu no Calvário, numa sexta-feira, na cidade de Jerusalém, em nosso lugar. A Ele glória e honra eternos e sempre eternos, porque Ele é o nosso eterno Salvador. Glória a Jesus. Amém. Receba o meu mais fraterno abraço e até a próxima semana com uma nova mensagem no canal YouTube @Pastor Pedro Moura. Uma boa noite a todos.